Saudações, gente bonita. Ouro Preto, Minas Gerais, 17 graus, 6 horas e 15 minutos da manhã. Mestre Leider aqui falando. Temos que descer no povoado, no vilarejo, né? Porque a ração para gato está acabando. E nós temos que comprar mais uns mantimentozinhos. A gente tem que trazer aos poucos por causa do tanto de peso que a gente consegue carregar. Nosso carrinho vai ser muito útil, mas principalmente para descer as coisas. Para subir, como a subida é íngreme e as rodas são pequenas, não rola. Para descer é fantástico. Quando eu tiver minhas mercadorias, vai ser extremamente útil. E para conduzir internamente também, muito prático. Mas, né, vamos deixar isso para lá e falar sobre o Oriente Médio. Perspectivas. Quais são? Gente, são 3 as potências do Oriente Médio. A Turquia, a Arábia Saudita e o Irã. Certo? O Oriente Médio oscila em torno desses 3. A Arábia Saudita tem uma influência enorme nos estados do Golfo, né? Omã, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos. O Irã tem uma influência muito grande nos países xiitas, qual seja o Iraque e o Iêmen. Tinha também no Líbano também, né? Tinha também na Síria, mas a Síria deixou de existir. Vamos falar sobre isso. E a Turquia influencia o Azerbaijão e nações da Ásia Central. Mas do ponto de vista estratégico, porque estão nele os estreitos de Bósforo e Dardanelos e a passagem, digamos, mais óbvia da Europa para a Ásia, a Turquia, e também por ser a 12ª maior economia do mundo, né? Maior do Oriente Médio, a 2ª maior do mundo muçulmano, perdendo apenas para a Indonésia. A Turquia, evidentemente, é um ator muito poderoso. Muito poderoso. A questão agora é o que será feito da Síria. Eu vi uns comentários, tem muitos comentários respeitosos, mas tem aqueles zombeteiros, né? Ah, você falou que ia ter uma guerra santa na Síria, você falou que havia resistência, ou pessoas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a guerra na Síria não terminou, não. Tô vendo muito analista aí dando a guerra como terminada, tipo, derrubou o Assad. Na verdade ele caiu, né, de podre. Derrubou o Assad. Problema resolvido? Não, gente. A guerra civil só está começando. A guerra na Síria só está começando. Uma mistura de guerra internacional com guerra civil que vai fazer o Líbano parecer brincadeira de criança. Reitero, vamos só atravessar essa porteira que a gente começa a falar sobre isso. Hoje é o último dia que está previsto seco. A partir de amanhã volta a chover, por isso nós temos que descer com alguma urgência. Mas deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Reiterando, a guerra na Síria só está começando. Como assim, Leider? É só começando? Gente, é óbvio. Rebeldes, e temos rebeldes, temos os proxies patrocinados pela OTAN, temos curdos, temos os takfiris de Israel. É um grupo muito amplo. Eles não vão se acomodar no poder tranquilamente. Ou você acredita no lorota de eleições? Você está achando que a Síria vai se transformar num estado burguês funcional do dia para a noite? Mas não vai mesmo. Você falar que o norte está ocupado pela Turquia e o leste do Eufrates está ocupado pelos Estados Unidos. Então, gente, não vai acontecer. Paz, talvez, mas não é o mais provável. Não é o cenário que se desenha, não. Vai levar umas 6 semanas, provavelmente, para a coisa dar minimamente uma estabilizada. E quando eu falo estabilizado, é 30% de possibilidade de paz, 70% no sentido das alianças internas e externas estarem decididas para o conflito.
É isso que eu chamo de estabilidade. Que a Síria vai se tornar um estado funcional no curto prazo, isso não vai acontecer. Na verdade, eu nem sei se a Síria vai continuar existindo, né? Mas vamos tentar entender como a Síria se desenha hoje. O leste do Eufrates é um território ocupado pelos Estados Unidos e pelos curdos, um pouco mais ao norte, e tratoristas pagos um pouco mais ao sul. Leste da Síria, onde os Estados Unidos roubam petróleo e repassam para o Estado de Israel. Certo? Na verdade, então, Israel está sendo sustentado com petróleo roubado do povo sírio por curdos e norte-americanos. O norte, Rojava, é uma área dominada por curdos e, portanto, é uma área de grande interesse para a Turquia, que vê nos curdos um grande inimigo. Então, é uma área de conflitos potencialmente pesados entre curdos e turcos. Bom, o litoral, nossa, passar nisso aqui, gente, eu perigo escorregar. O litoral, a região do litoral, é onde estão os alauítas, que é o grupo da família Assad. Os alauítas são ramo xiita. E é no litoral, entre Homs e... Acho que não é Homs, Homs é comida. Homs e... Homs, isso, entre Homs e Latak, que estão as duas bases russas na região. Não creio que ninguém seja tolo ou imbecil o suficiente para mexer com as bases russas. Tanto que essa área, tecnicamente, ainda está sob o controle do governo. Assad, antes de fugir, passou o governo. Então existe um governo na Síria. Certo? Existe um governo na Síria. E esse governo controla justamente Homs e Latak, as regiões litorâneas e próximas ao litoral, que é onde estão, reitero, as duas bases sírias, a aérea e a marinha. Perfeito? Então, essa região vai continuar sob controle alauíta e tende a ser uma área mais estável da Síria. Damasco é terra de ninguém. Está sendo bombardeada pelos Estados Unidos e por Israel. E foi ocupada pelos takfiris do Al-Jilani, que é um sujeito intrigante. Ele é cidadão saudita, era takfir, não sei se ainda é, e passou 10 anos nas prisões iraquianas, quando da ocupação norte-americana. Esperava-se que ele fosse um takfir clássico, né? Um proxy de Israel e tal. Houve alguns indícios nesse sentido, mas ele declarou recentemente que quer fundar o Estado Levante, que englobaria a região histórica, que engloba, além da Síria, o Líbano, a Jordânia e a Palestina, e varrer Israel do mapa. Não sei até que ponto ele está sendo sincero. Não sou igual aquele blogueiro especialista em microexpressões faciais para determinar se ele está sendo sincero. Mas a declaração dele é de guerra a Israel. Mas eu não sei se é bem a Israel ou se ele vai aproveitar e atacar o Líbano, desestabilizando ainda mais o Hezbollah. Sinceramente não sei. Não tem como saber de verdade. Certo, eu queria ver o que o Alistair Crook fala. Ele entende muito daquela região. Eu não. Sinceramente não sei qual vai ser o lance do que vai acontecer com Damasco. E portanto com a maior parte da Síria, né? Alepo é zona de guerra. Não vai deixar de ser tão cedo. Alepo era a maior cidade da Síria, maior que a capital. Então, o que vai acontecer em Alepo? Não sei. Sei que no sul, até ontem, Israel já tinha atravessado a zona tampão criada pela ONU, ocupado,
e entrado 14 quilômetros em território sírio. Então o sul está sendo invadido por Israel e evidentemente pelos Estados Unidos. Essa é a situação da Síria nesse momento. O norte está invadido pela Turquia, o leste está ocupado pelos Estados Unidos, o sul está sendo invadido por Israel, Damasco, só Deus sabe, Alepo, zona de guerra, o oeste, região litorânea, é a única região mais ou menos estável, onde estão os alauítas e as duas bases russas. Quer dizer, o que vai acontecer? Qual que é o cenário? O que vai acontecer a gente não sabe. Mas o cenário a gente pode prognosticar. Eu estou meio fungante. Eu tenho que tomar remédio contra asma, já volto. Toda aquela região, por uns 400 anos, foi dominada pelo Império Otomano. Nessa época era uma região inclusive estável, próspera. O inferno começou quando chegaram os europeus, claro, né? Quando os Estados Unidos intervêm no Oriente Médio, causando um inferno, a gente talvez tenda a achar que isso é recente. Não. O Ocidente interfere lá há séculos. Mas a coisa realmente começou a ficar muito ruim depois da Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império Otomano nessa guerra e a dissolução do Império Otomano, a substituição pela República da Turquia, né? Vastos territórios no Oriente Médio se tornaram focos do imperialismo europeu. França e Reino Unido dividiram aquele território. A França coube o Líbano e a Síria. O restante do território coube ao Reino Unido. Os atuais Iraque e estados do Golfo, além do Egito, eram colônias ou protetoradas do Reino Unido, britânicos, portanto. Independente, a Turquia, que nunca foi colônia europeia, a Arábia Saudita, que nunca foi colônia europeia, mas o restante era, com exceção, reitero, de Líbano e Síria, o restante era colônia britânica, incluindo Chipre. Ok. Essas duas potências imperialistas criaram fronteiras artificiais na região. Se você for ver a fronteira desses países, se você der uma olhada no mapa, você vai ver que há muitas fronteiras retas. A Jordânia, por exemplo, parece que foi traçada com régua e compasso. Então, fronteiras retas nunca são fronteiras geográficas, nunca são fronteiras históricas, né? Então, são fronteiras delimitadas externamente por potências colonialistas. Elas são bastante comuns também na África. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, isso posto, aqueles estados lá, com exceção do Irã, da Turquia e da Arábia Saudita, que são justamente os 4 que eu disse mais poderosos, e talvez por isso eles sejam os mais poderosos, com exceção desses 3, são todos estados artificiais. Então o apego à fronteira é uma coisa complexa, porque não estamos falando de nações históricas. Ainda que a Síria exista 3.000 anos, sempre foi uma entidade meio nebulosa, que passou por vários períodos, né? Aramaico, também foi dominada pelos hetitas, pelos armênios, por incrível que possa parecer, bem no passado. A Armênia já foi muito maior do que é hoje. Depois dominada por romanos, por persas, por árabes, por otomanos. Então, aquela região toda, ela é muito fugidia a estados nacionais. O que nós temos lá são povos.
A gente precisa um pouco de etnologia. Rapidamente. Falando de Oriente Médio, quais são os povos? Os persas e os curdos são indo-europeus. Os turcos são urálicos, né? Eles vieram da fronteira da Mongólia, a China e a Rússia. Originalmente é o lar ancestral deles. De lá, os ancestrais dos turcos foram para Xinjiang e por volta do ano 1000 chegaram no Oriente Médio. Eles são os mais recentes habitantes daquela região, certo? São os mais recentes habitantes daquela região. Estão lá há apenas 1000 anos. Os semitas, todos os povos semitas do mundo, incluem egípcios, berberes, os povos da Etiópia, além de árabes e da antiga civilização hebraica, que está extinta há muito. Os semitas têm como origem exatamente o Levante, aquela região entre a Síria e o Líbano. Lá é o lar original dos povos e das línguas semitas, certo? Então os semitas são autóctones. Os indo-europeus também são de lá. Irã significa ariano, terra dos arianos. Os indo-europeus surgiram a partir de estoques genéticos iranianos com povos, pequeno estoque do Cáucaso e um pequeno estoque dos Urais. Os proto-indo-europeus mais antigos vieram do Irã. Então, reitero, os turcos não são autóctones, mas os semitas e os indo-europeus são. Eles são nativos de lá. Quais são as nações árabes do Oriente Médio? Iêmen, Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, evidentemente Arábia Saudita, os 2/3 central e sul do Iraque e os países do Levante, Palestina, Líbano, Jordânia e Síria. Essas são nações árabes. Então, a vasta maioria lá, além do Egito, né? O Egito tem partes na Ásia. A vasta maioria lá é árabe. Os curdos e os iranianos, como eu disse, são indo-europeus. E os turcos, como eu também disse, são urálicos. Os azérios também são urálicos, do Azerbaijão. Os armênios também são indo-europeus, assim como curdos e iranianos. Só lembrar que a Armênia ela é uma nação asiática. Por mais que certos blogueirinhas tentem dar a impressão que a Armênia é europeia, ela não é. A Armênia é da Ásia, especificamente do Oriente Médio. Certo? A Armênia, o Azerbaijão tem terra na Europa. A Geórgia também. Mas a Armênia é 100% asiática. Portanto, do Oriente Médio. É uma tentativa de europeizá-la que faz com que às vezes ela pareça ser do continente ocidental, mas não é. Então vamos lá. Sabendo quais são os países árabes, qual que é a chance de unificação? Cara, vai depender de duas coisas: força e dinheiro. A Arábia Saudita não tem tanta força assim, mas tem muito dinheiro. Então, se algum país pode liderar a unificação dos árabes sobre um único califado, é a Arábia Saudita. Não incluir o Egito, porque o Egito aí o Egito é muito grande, né? São 110 milhões de habitantes, não dá. Não dá para ninguém incorporar o Egito. Mas as outras pequenas nações, eu acredito que excluindo o Iraque, porque o Iraque é mais complexo, poderia rolar. Vamos falar sobre isso.
eu continuo pensando que a Jordânia vai ser o primeiro país assimilado pela Arábia Saudita. A Jordânia tem que pagar pelos seus crimes, né? Os hashemitas. A Jordânia tem tudo para ser a primeira nação anexada pela Arábia Saudita. Bom, o que vai acontecer com Israel? Nós não falamos de Israel. Israel não é habitado por semitas, né? Os askenazes são europeus. São da Europa Oriental e Central. E eles vão ter que sair de lá. Não tem espaço para o Estado de Israel no Oriente Médio. Certo? Eles não são visitantes bem-vindos. São ocupantes colonialistas de um Estado do apartheid. Ah, mas Israel é protegido pelos Estados Unidos. É inclusive por isso. E outra coisa. Não sei se todo mundo aqui percebeu, mas os Estados Unidos são um país em franco declínio. Em franca decadência. País em declínio e decadência não sustentam impérios coloniais. Isso é regra. Né? Deveria ser óbvio. Quando Portugal entrou em declínio, ele perdeu a maior parte do seu império. Quando a Holanda entrou em declínio, perdeu a maior parte do império. Quando a França entrou em declínio, perdeu quase todo o império. Reino Unido entrou em declínio, perdeu quase todo o império. Então, com os Estados Unidos, não será diferente. Certo? Não existe uma regra, por mais que os americanos queiram, não existe uma regra que vale para o resto do mundo e não vale para eles. Estados Unidos entrando em declínio, o império deles vai para a vala. Filipinas, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Jordânia, Israel, Eritreia. Esses países criados por eles, ou que ainda são, mesmo que indiretamente colonizados por eles, vão ser livres ou incorporados a terceiros. Eles têm praticamente essa escolha, né? Coreia do Sul vai ser incorporada a terceira, vai ser unificada. As Filipinas vão tentar ser livres, o Japão também. A Eritreia vai voltar para a Etiópia. A Jordânia, eu aposto que ela volta para a Arábia Saudita. E Israel, Israel nós apostamos numa solução condominial, né? Quando ela for desobstruída dos Ashkenazi que ocupam ilegalmente. Certo? Então não há espaço para Israel no novo Oriente Médio, a verdade é essa. E talvez seja por isso, os diplomatas americanos, os democratas são os imbecis completos, mas os republicanos até que são espertos. Talvez a Síria seja o plano B. A ideia do Estado curdo, evidentemente, já está fadada ao fracasso. Por uma série de motivos, entre os quais o fato de que os curdos, ainda mais que os árabes, nunca foram um povo unificado, não existe uma língua curda unificada. Cara, não tem jeito de você ser anarquista e a favor do Estado ao mesmo tempo. Meu nick é Estado anarquista porque é um jogo de palavras. É uma homenagem que eu faço a uma pessoa do meu passado, muito antigo. Mas evidentemente não existe Estado anarquista. Então as pessoas têm que decidir se os curdos são anarquistas ou querem um Estado. Os dois não vai rolar, né? Evidentemente. Eu acredito que para os curdos a melhor solução é uma coisa tipo o Iraque. Uma zona onde eles têm autonomia. No Irã também eles têm alguma autonomia. O problema é a Turquia. O convívio de turcos e curdos é muito ruim. Inclusive por causa da formação do Estado turco. Quando Kemal Atatürk fundou a Turquia, ele caiu na bobeira de, em vez de valorizar o caráter plurinacional turco, que vários povos viviam lá, ele caiu na bobagem de se inspirar nos europeus e criar um Estado. Ele criou uma língua, ele criou um idioma. A língua do Império Otomano não era o turco. A língua do Império Otomano era o otomano. Não era o turco, ele criou um idioma, cara. Foi criado um idioma.
para o Estado Nacional que ele inventou do nada. Houve a questão com os armênios, houve as guerras terríveis contra os gregos. Então, houve uma série de questões dramáticas na formação do Estado Nacional Turco. E não conseguiu o Atatürk fazer com os curdos o que ele fez com gregos e armênios. Porque os curdos eram muito numerosos. São muito numerosos, né? São uns 15 milhões da população turca, que deve ter por volta de 85 milhões. Então, quase 20% da população turca é, na verdade, curda. E na época da União Soviética, eu já até falei sobre isso, na época da União Soviética, a Turquia, com essa bobagem de ser ocidental, entrou na OTAN, estava sob a proteção dos Estados Unidos, o que é que isso signifique, e era um parceiro de primeira hora da OTAN. Os soviéticos, para desestabilizá-los, apoiaram, financiaram, organizaram o Partido Comunista do Kurdistão. Então, gerando ainda mais instabilidade e criando um clima de desconfiança e ódio mútuos entre turcos e curdos. Situação difícil. Então, a construção do neo-otomanismo, do neo-sultanato, esbarra nos problemas internos da própria Turquia. A Turquia sonha em incorporar o Azerbaijão, depois Turcomenistão, e se deixar Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão e até Xinjiang. Só que esse sonho não vai acontecer. Nem Xinjiang é impossível, né? Está sob domínio da China, não é nem isso. É que os turcos têm muitos problemas internos para se lançar a grandes aventuras externas. Só que o Erdogan é uma raposa que sabe escolher o lado. Eu já disse em vários vídeos que o Erdogan não é um traidor dos BRICS, que o Erdogan não traiu a Rússia, que as pessoas estão se precipitando. Compreender o Erdogan, eu venho dizendo isso há muito tempo, é difícil. O Erdogan segue a própria agenda. E é um diplomata nato, para todos os efeitos. É um diplomata nato, ele sabe manejar a ordem internacional. Ele entende como é que ela funciona. E usa ela a seu próprio favor. Ele sabe a posição estratégica extraordinária da Turquia, que conexões entre Europa e Ásia só são possíveis através da Turquia. Ou isso, ou se submeter aos russos, que os ocidentais não estão dispostos. Então ele sabe a posição. Sabe que a Turquia é um colchão entre o mundo russo, o Ocidente, o Cáucaso e o mundo árabe, além do Irã. Então a Turquia está no meio disso tudo, numa posição geográfica extremamente privilegiada. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a Turquia faz muito bom uso dessa posição geográfica, dessas circunstâncias. O que a Turquia não consegue resolver são os condicionantes étnicos históricos. Traduzindo, o problema curdo é o que impede que a Turquia alcance voos muito mais altos do que os que ela pode alcançar. De toda forma, eu creio que ela vai querer um pedaço da Síria, exatamente a área habitada pelos curdos. Ah, mas os curdos não os odeiam? Sim, por isso a Turquia quer ter controle sobre eles. É isso. Rojava, opa, nossa senhora, gente, isso é um perigo. Apesar da chuva ser ruim, na lama, é muito perigoso a gente cair escorregando nessas pedras. Muito perigoso, aqui a gente tem que andar muito atento. E eu distraí conversando e quase dancei. Se não fosse isso aqui, eu tinha tomado um tombaço. E aí teria machucado, porque cair na lama igual cair a primeira vez é de boa. É só o constrangimento e a sujeira. Mas cair em cima de pedra, aí pode dar ruim, né? Mas vamos voltar. Vocês estão ligados que eu tô falando no meio da Mata Atlântica, né? Olha lá, ó. Olha lá, tô andando no meio da mata. Mas voltando. Então, há questões que
sobrepassam as vontades da Turquia, embora outras as beneficiem. É um caso difícil, mas o Erdogan vem conseguindo superar essas dificuldades. Só que tem duas questões aqui para serem mencionadas, que são importantes, sobre o futuro. O Erdogan é um homem velho, ele é idoso. Ele mesmo já falou que não vai concorrer às próximas eleições. Então ele tem o quê? Mais 4 anos de mandato. A era Erdogan termina em 4 anos. E ele não tem um sucessor claro. Isso é um problema, porque toda a oposição turca é basicamente composta de liberais. Os que não são liberais são extremistas religiosos, e onde tem fundamentalismo religioso tem os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, seja liberal, seja extremista religioso, está a serviço do Ocidente. É igual no Brasil. Os evangélicos, né, são os fundamentalistas que nós temos, servem aos Estados Unidos, aos interesses dos americanos. E os liberais também. Então, no Brasil não faz diferença se você é crente ou tucano, se você é PL ou Novo. Toda essa oposição está a serviço dos Estados Unidos, é próximo dos Estados Unidos. Na Turquia é basicamente a mesma coisa. E as últimas eleições ele não ganhou por ampla margem, ele ganhou por margem estreita. O que levanta questões sobre o futuro da Turquia pós-Erdogan. O Erdogan tem muito pouco tempo para ungir um sucessor. E eu não vejo ele trabalhando nisso. Ele pelo menos não está dando sinais claros de que já ungiu um sucessor claro com o qual o povo turco se identifique. Então isso é um problema. Isso é um problema, eu diria um problema muito grande. Certo? Esse e o caráter pró-americano, mesmo que aparentemente não seja, estamos falando dos fundamentalistas religiosos, da oposição turca. Então, o futuro para a Turquia não são céus de brigadeiro. Nisso a Turquia se destaca negativamente. Vamos falar de quem se destaca positivamente. No caso, a Arábia Saudita. Antes, vamos fazer um pequeno intervalozinho, porque, como vocês sabem, nós não somos monetizados. Então, a gente precisa de recursos. Caso você opte, né, vou deixar aqui o nosso Pix, o nosso Apoia-se. E se você quiser contribuir, agradecemos muito. Voltamos. Arábia Saudita. Diferente da Turquia, que tem um futuro nebuloso, o futuro da Arábia Saudita é resplandecente. A liderança saudita do príncipe Mohammed bin Salman, Abdulaziz Al Saud, é fantástica. O príncipe é um homem muito inteligente, muito preparado, forte, que foi educado e se temperou para o poder. Ele é muito rico, muito poderoso, muito culto, muito capaz, audaz, corajoso. É um líder nato, amado pelo próprio povo. Certo, eu diria que se fosse feita pesquisa de opinião, ele provavelmente seria o líder político mais popular que nós temos na humanidade inteira. Ele ou o camarada Xi Jinping. Seria um dos dois o líder político mais popular que nós temos no mundo hoje. E evidentemente, essa coesão interna. O país que ele governa é enorme, a Arábia Saudita é gigantesca, tem
mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, muito bem posicionada entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, incorporando a Jordânia e a Palestina, ou a Síria, teria também saída para o Mediterrâneo, o que colocaria a Arábia numa posição extraordinária, certo? Mas colocar ele num dilema. Para ele criar o califado, ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, recordar que os califas não eram fundamentalistas. Os califas salvaram o judaísmo da extinção, protegeram os judeus e também protegeram os cristãos. O califado era multiétnico e, mais que tudo, multirreligioso. Embora tenha sido o califado que expandiu a religião islâmica, essa expansão não foi feita a forceps. Ela não era obrigatória. O que significa que o califa, que Sua Alteza, para se transformar num neocalifa, ele tem que se livrar dos wahhabitas mais intransigentes. Ele tem que criar um Estado, eu não diria pluriétnico, plurinacional, porque seria essencialmente um Estado árabe, mas um Estado multiconfessional. Ele já tolera os xiitas bem. Houve uma execução esses tempos aí para trás, mas porque o cara abusou da sorte, né? O cara abusou da sorte. E aí a lei saudita, lei é lei, dura lex et lex. A lei saudita ordenou que ele fosse separado da própria cabeça. Mas eu não atribuiria isso ao príncipe. Atribuiria isso à imprudência, que é mais própria dos jovens, né? Os jovens têm mais coragem do que juízo, de um modo geral. Então, ele perdeu a cabeça por causa disso. Eu não diria que isso depõe contra o príncipe, contra a Sua Alteza Real. Aconteceu. E Sua Alteza não teve culpa, né? Houve devido processo legal saudita e vida que segue. Só que se por um lado é interessante, eu entendo, ele é o defensor das duas mesquitas sagradas e vai tentar ser das três, o que significa incorporar ao Aqsa e a Palestina, ele vai ter que tolerar. Se ele ocupar o território da Palestina, que hoje está ocupado por europeus orientais, por askenazes, né? Eu venho dizendo há muito tempo que a Palestina não será livre. Eu já digo isso há anos. A Palestina não será livre, não tem essa ilusão. Para que a Palestina fosse livre, os próprios palestinos teriam que se libertar. E isso não está acontecendo, não vai acontecer. Eles não têm força para isso. E eles não têm dinheiro para reconstruir a nação. Então esqueçam a ideia de Palestina livre, não vai acontecer. Ela pode ser liberta dos askenazes. E isso eu acredito que vai acontecer sim. Os askenazes vão ser mandados para os buracos de onde eles vieram. Isso aí eu creio perfeitamente. E nem vai demorar muito tempo. Como eu disse, impérios decadentes não mantêm colônias. Então a própria decadência dos Estados Unidos vai fazer com que isso se torne um acontecimento natural, esperado. Agora, o que vai ser feito no pós-Estados Unidos, na pós-descolonização da Palestina? A ideia de um Estado livre, de Palestina livre, repito, reitero, é bobagem, não vai acontecer. Então vai ser um Estado condominial? Ou a aliança sino-saudita é mais profunda do que a gente pensa? Porque a China, gente, deixa eu explicar uma coisa rápida para vocês, que deveria ser óbvia, mas eu vejo muito pouca gente falando. A China não intervém em guerra de longo prazo. Por ser um país milenar, a China sabe que intervir em guerra de longo prazo é perder. Os Estados Unidos, a decadência dos Estados Unidos começou depois da guerra do Afeganistão. Mas antes, depois da guerra do Vietnã, os Estados Unidos já pagaram um preço muito alto. Então, guerras longas prejudicam enormemente impérios. A União Soviética acabou depois da guerra do Afeganistão, da própria guerra do Afeganistão dela. Então a China, evidentemente, não vai intervir num conflito de longa duração, mas de forma alguma. Sem falar que está muito longe da China, né? Os Estados Unidos é que são atrevidos, têm uma noção, são ocidentais, né?
Eles acreditam em destino manifesto, fardo do homem branco, essas bobagens, que no fundo são racistas. Então os Estados Unidos creem nisso, a China não. A China é muito racional quanto a isso, muito racional. Então nesse sentido, gente, eu ouso dizer para vocês que a China tem que se livrar de Israel. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Israel é um problema chinês. Por que a China tem que se livrar de Israel? Porque ela precisa de uma passagem terrestre entre a Eurásia e a África para a iniciativa Cinturão Estrada, Nova Rota da Seda, para fazer trens-balas, conectando a rede de trem-bala que já existe no Egito à rede de trem-bala que ela própria está fazendo. A China tem 48 mil quilômetros de trem-bala, mais que o restante do mundo junto. E esses trens de alta velocidade são fundamentais para a expansão chinesa, que permite a circulação de pessoas e principalmente de mercadorias em alta velocidade. E é um custo muito menor do que de avião, não tem nem comparação, e é um tempo muito mais baixo do que via navegação marítima, também não tem comparação. A desvantagem do trem de alta velocidade é só o preço. Mas isso a China tem dinheiro para pagar. Então, né, a China precisa se livrar de Israel, mas ela mesma não vai fazer isso. O que significa que ela busca um proxy que faça. Eu apostaria enormemente na Arábia Saudita, que tem muitos recursos que a China necessita, que está construindo junto com a própria China a tal questão do dólar chinês, que nós já falamos, né, que é uma maneira de reciclar os dólares, acabar com a dívida dos países do terceiro mundo, inundar a China de matérias-primas e mercadorias, salvar a Arábia Saudita de perder o que ela tem em dólar e ao mesmo tempo entupir os Estados Unidos de uma moeda sem valor, criando problemas imensos para a economia norte-americana. Isso só é possível por causa da parceria entre China e Arábia Saudita. Então essa parceria entre China e Arábia Saudita pode ser muito mais profunda do que a gente imagina. Muito mais profunda. Como eu disse, a China não vai interferir. Mas o que não significa que algum amigo dela não possa. Então encara a coisa da seguinte forma. Incorporando a Jordânia, Sua Alteza Real fica a poucos quilômetros de Jerusalém Oriental e da terceira mesquita sagrada. Libertando a Palestina dos Askenazi para proteger a Terra Santa, os sauditas entram. E já que estão protegendo Jerusalém, eles podem resolver proteger Tel Aviv, Haifa. E já que estão protegendo Israel, a Palestina, eles podem resolver proteger a Síria também, né? Que vai mergulhar no caos, escreva o que eu estou dizendo. E protegendo a Síria e protegendo a Palestina, por que não aproveita e protege o Líbano? Pronto, está tudo protegido. E a Arábia Saudita ganha uma saída para o Mediterrâneo. Não vou dizer que é um processo que aconteceria em 2 meses, evidentemente, leva anos, mas eu diria que é um prognóstico razoável. Porque a questão israelense tem que ser resolvida. Sério, e repito, reitero, reforço o que eu disse. Nenhum império em decadência mantém colônias. Então, assim como Assad caiu de Maduro, vamos colocar assim, não foi preciso da invasão, não. O exército árabe sírio não ofereceu resistência. Assad não foi derrubado, não foi conquistado, ele caiu por questões internas. Então, esperar que isso aconteça é normal nessas circunstâncias. Mas esperar que Israel caia de Maduro não vai acontecer, porque nós estamos lidando com gente absolutamente insana. Vejam, tá cheio de vídeo na internet mostrando quantos israelenses são, Deus me livre, dá medo. Que eles falam a respeito de crianças, de mulheres, de palestinos, de não judeus, é uma coisa que assusta, ou pelo menos deveria assustar, certo? Então Israel não vai cair de Maduro. Quem vai libertar a Palestina não serão os próprios palestinos, eu já disse, porque se eles tivessem força para fazer isso, já teriam feito há 76 anos. Então não serão os próprios palestinos. Então vai ser quem? Se o Al-Jalani é saudita,
talvez ele esteja sendo sincero em dizer que quer a unificação do Levante. Normalmente esses terroristas falam isso porque eles são péssimos administradores, né? Nenhum país governado por terroristas dura muito, porque eles são administradores muito ruins. O terrorista, de modo geral, é um psicopata, um sociopata, um demente. Não é o tipo de pessoa que administra bem, que sabe negociar, que tem, né, tino político. Então os estados criados por eles são sempre pouca duração e fracasso. Mas e se ao invés de ter ideias próprias, Al-Jalani trabalhar para Sua Alteza? Bom, aí nós temos um proxy. Pela primeira vez nós temos realmente no balaio de gatos do Oriente Médio um proxy saudita. Nós temos proxies iranianos e agora pela primeira vez nós podemos, não estou dizendo que tem, mas poderemos ter um proxy saudita. E um proxy saudita trabalharia evidentemente para Sua Majestade, Sua Alteza, né? Ainda não é Sua Majestade, será em breve, mas ainda é só Sua Alteza Real. Então, coisas podem acontecer. E essas coisas podem não estar tão distantes. Quem garante que os takfiris, ou pessoas que a gente julgou takfiris, porque tem takfir mesmo, pessoal que trabalha para Israel, mas não quer dizer que todos os islamitas radicais sejam takfiris ou estejam amando de Israel. Tanto que os Estados Unidos bombardearam posições deles. Os Estados Unidos os ameaçaram. Então isso é um indício de que alguma coisa que a gente não está entendendo está acontecendo. Da outra vez eu errei feio, eu errei rude, porque eu ignorei os sinais. Os sinais estavam na minha cara, eu dei a notícia deles e ignorei. Agora vamos fazer diferente. Vamos tentar não ignorar os sinais. Os Estados Unidos e Israel bombardearam posições rebeldes. Os Estados Unidos os ameaçaram para não atravessar o Eufrates. O líder deles falou que quer a destruição do Estado ilegítimo. Então, esses são sinais. Eu não posso dizer se são sinceros, mas que são sinais, são. São. E são sinais de quê? Considere que o cara é cidadão saudita e deve ter família saudita. Com certeza, gente, amigos na Arábia Saudita. E o serviço secreto saudita é o melhor, não só do Oriente Médio, mas do mundo. Já falei várias vezes isso aqui. Esqueça essa bobagem do Mossad. O Mossad fracassou miseravelmente muitas vezes. Mas o serviço secreto saudita é realmente muito bom, muito eficiente e operacionalmente muito capaz. Porque eles fazem o que precisa ser feito. Khashoggi aprendeu isso da pior maneira possível. Certo? A segurança externa da Arábia Saudita é fantástica. E a interna mais ainda. Então não vai haver primavera árabe na Arábia Saudita. Não vai haver revolução colorida. Não vai haver mudança de regime. A Arábia Saudita é una e estável. Lembra que eu falei que o grande problema da Turquia é exatamente essa falta de coesão interna? Os problemas internos, apesar de uma liderança muito boa, eles não têm coesão interna. A Arábia Saudita não tem esse problema. Agora, para se transformar numa espécie de neocalifado, como eu disse, dois problemas têm que ser resolvidos. Primeiro é aceitar outras religiões no território. Podia criar uma lei falando, ó, no território de Meca, de Medina, no território original de Najd e Hejaz, só pode islamistas, mas fora disso, poderiam ser toleradas outras religiões, né? Cristãos, sobretudo ortodoxos e maronitas, e até judeus. Não sei se evangélicos. Evangélicos, os neopentecostais, não sei se seria uma boa ideia serem tolerados, não. Que são proxies dos Estados Unidos, né? Então, eles destruíram a China na rebelião Taiping, estão destruindo o Brasil no bolsonarismo. Então, Sua Alteza seria muito pouco sábio se permitisse evangélicos lá.
Mas os evangélicos neopentecostais eles não são cristãos, né? É uma seita davídica. Mas então acho que cristãos judeus, eles poderiam permitir, ainda que apenas em certas regiões. Isso implicaria também tirar o saudita da Arábia, né? Porque não seria a Arábia da família Saúde, seria a Arábia governada pelo Saúde. Então, incorporando a Jordânia, tirando o saudita, eles podem criar uma espécie de principados, né? Com autonomia, por exemplo, para incorporar os 7 Emirados Árabes Unidos, o Catar, Bahrein, Kuwait. Omã eu não diria, porque o Omã tem existência própria, sui generis. O Iêmen também é complicadíssimo, certo? Mas os estados do Golfo poderiam ser incorporados a essa grande Arábia, o califado, né? Junto com os estados do Golfo, reitero, o Levante inteiro. Síria, que está para se tornar um estado falho, né? Vai acontecer com ela pior do que aconteceu com a Líbia. E os europeus não estão se dando conta disso, né? Que já foram inundados por milhões de sírios que desestabilizaram enormemente as próprias cidades. Agora vai outra leva. Isso depois de leva de milhões de ucranianos. A Europa vai pagar um preço altíssimo pela própria estupidez. Né? Inclusive eu tive uma discussão com um desses moleques identitaristas. Quando eu falei essa questão dos migrantes, cara, tanto que isso é bonito. Cara, eu acho isso lindo. Magnífico mesmo. Essa água é limpa, gelada, bonita. Tem uma cachoeira logo na frente. Eu falei, isso que você está falando qual foi a expressão que ela usou? Xenofobia. Eu mandei um moleque ir para aquele lugar. Não tenho paciência, sinceramente, não tenho paciência. O cara acha que a Europa tem condição de receber 5 milhões de pessoas de uma vez? A crise que a Europa está, você tem mais de 1 milhão de sem-teto na Europa. Eles não têm moradia para eles mesmos, vai construir moradia para mais 5 milhões de refugiados. Você vê lá que a Ucrânia está para cair, né? Ela cai nas próximas semanas, meses no máximo. A Ucrânia está para cair. Então, mais uma horda de milhões de imigrantes vão para a Europa. E a Europa vai dar conta de sustentar mais esses milhões de ucranianos, mais os milhões de refugiados sírios. De que jeito? Com que dinheiro? Aonde? Como? Não dá, cara. Não é questão de xenofobia, não. O problema que os oqueístas, né? Eles são os imbecis, de modo geral. Eles acreditam nesses mantras, sabe? Migrar é um direito humano. Quem disse? Nunca foi. Refúgio e asilo são direitos humanos. Migrar, não. Os Estados Unidos usam migrações para destruir a cultura dos países, que eles próprios não têm, né? São vira-latas. Então quer destruir de quem tem. Para destruir a cultura de quem tem, eles usam duas coisas. O identitarismo, né? Que acaba com a cultura. E exatamente as migrações em larga escala, que destrói as populações originais. Apaga elas. Vai chegar um ponto que Barcelona não vai ter mais falantes de catalão. Berlim, o alemão não é mais a língua mais usada na cidade. Vocês viram a situação, a gravidade da situação. Perfeito? Vocês viram a gravidade da situação. É uma questão grave. E tampar o olho com a peneira não vai resolver esse problema, não. Ele existe. Mas de toda forma, como eu disse, a tendência da Síria é mergulhar no mais absoluto caos. Eu vejo um punhado de gente, essa análise estava correta, não houve guerra santa, Estados Unidos venceu, Israel venceu. Cara, esses sujeitos estão sendo muito precipitados. Tipo os manés que disseram que a Rússia seria reduzida à miséria por causa das sanções do Ocidente, 3 anos atrás quase. E hoje a Rússia passou de 6ª para a 4ª maior economia do mundo.
Então essas pessoas são muito precipitadas. Fukuyama, o idiota que disse que a história tinha acabado, que o Ocidente, a democracia, o capitalismo haviam triunfado. Então esse tipo de gente é super empolgada. Ó, a guerra na Síria acabou, Israel venceu, Estados Unidos venceram, vem aí o grande Israel. Não, gente, a guerra na Síria só está começando, só está começando. Ela vai mergulhar no caos. E desse caos eu duvido que vai surgir um unificador. Alguém que unifique todos os sírios, que as posições, graças aos franceses, são irreconciliáveis. Mas pode surgir um incorporador. Se a Arábia incorporar a Jordânia, como eu disse, alguém tem que libertar a Palestina, né? Alguém tem que libertar a Palestina. Quem garante que não são os senhores da guerra ungidos pela Arábia Saudita na própria Síria? Em aliança com os persas, inclusive. Que iranianos e árabes estão conversando. Sua Alteza só não gosta de conversar muito com Erdogan. Ninguém gosta, né? Conversa porque precisa. Mas com o Irã eles têm conversado muito. Eles têm trocado muitas ideias. E evidentemente, o que eles conversam a gente não sabe. Não vaza. Então pode ser um acordo. Houve um acordão nitidamente. O Assad saiu, foi para a Rússia com a família. Então é óbvio que houve um acordo. Embora a Rússia negue, é só a famosa negação plausível. Houve um imenso acordo. E o acordo não pode ser feito só com a Rússia, né? Evidentemente é que levar em conta os xiitas e os sunitas. Ou seja, o Irã e a Arábia Saudita. E o que esses dois acordaram a gente não sabe. De verdade a gente não sabe. Nem o Alastair Crooks sabe. Ninguém sabe. Então pode ter sido qualquer coisa. Eu apostaria de verdade que a Síria mergulha no caos. Eles aproveitam o caos para encher a Síria de jihadistas. E seriam esses jihadistas que, após o colapso econômico dos Estados Unidos, que vai acontecer, e por isso que eu torci pelo Trump, porque eu sei que as medidas econômicas dele vão colocar os Estados Unidos num buraco ainda maior do que o que eles já estão. Então, após o colapso dos Estados Unidos, os, abre aspas, jihadistas aproveitam e liquidam também o Estado ilegítimo. E aí a Arábia Saudita, para pacificar todo mundo, impedir banho de sangue, para promover a paz, a Arábia Saudita ocupa Jordânia, Palestina, Líbano e Síria, de uma vez. Muda de nome para Arábia, e depois que Inês é morta, já era, né? Depois do fato feito, depois do fato consumado, não tem o que fazer. Em troca, o Iraque, que é uma região problemática, apesar de ter sunitas, né, árabes e tal, passaria para a esfera de influência direta do Irã. Seria um bom acordo e o Iêmen seria deixado em paz. Seria novamente dividido, né, em dois. Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. Um Iêmen xiita, outro Iêmen sunita. Então, um grande acordo pode ter sido fechado. Tranquilamente. Um grande acordo pode ter sido fechado. E aí seria a primeira vez que não seriam potências europeias, os Estados Unidos, que decidiriam as fronteiras e os rumos do Oriente Médio, mas os próprios habitantes, certo? Os próprios habitantes. Não acho necessariamente ruim vários estados nacionais deixariam de existir, mas esse conceito de estado nacional é ocidental, né? Os asiáticos operam sob outras lógicas. Então deixa a Ásia, governar a Ásia do jeito asiático, para mim me parece lícito. Gente, ó, tem a mata fechada aqui. Olha que coisa bonita, que coisa linda. Eu li hoje que... Hoje bem de madrugada, acordo cedo. Que 70% das nossas memórias nós temos até os 21 anos.
tempo anda muito devagar quando a gente é jovem, por isso a gente tem tantas lembranças da juventude e voa quanto mais rápido a gente vive, quanto mais velho a gente está, certo? E, bom, a gente ter esse tipo de experiência depois dos 40, eu acho um privilégio que Deus me deu. Não vou dizer que é fácil. Você vê, eu moro sozinho, estou longe da família, dos amigos, de todo mundo que eu conheço. Vou passar o Natal longe de todo mundo, longe da minha família. Provavelmente também o aniversário. Faço aniversário em 11 de janeiro. É difícil aqui. É bem difícil. Mas, cara, depois dos 40, quantas pessoas têm coragem de mudar de vida tanto assim? Quer dizer, as pessoas que têm dinheiro podem, né? Mas eu só tenho coragem. E é um privilégio. Estamos eu e Bolota aqui, no meio da mata, ao lado do riacho. E o Oriente Médio, Leila, vai se livrar dos europeus e dos americanos. Escrevam isso. E eles vão resolver suas próprias questões. As fronteiras serão tremendamente alteradas. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Podem ter certeza absoluta disso. A guerra, camaradas, ela não terminou com a vitória de Israel. Não. A guerra, ela só está começando. Preparem-se. Até mais.